Oi, gente! E aí, como é que vocês estão nesse clima de Copa do Mundo? Nós estamos também, né? Toda a caráter, nos vestindo, acreditando que esse ano o Hexa vem pra gente. A gente tem que ter fé, né, gente? Tem que ter fé. Então, estamos aqui com fé. E eu tô aqui nesse clima, eu falei, não posso deixar esse momento passar despercebido nesse podcast. Então, ó, vim me vestindo toda de camisa do Brasil para ó, incentivar e acreditar, torcer pelo meu time, acreditar que o Brasil vai trazer o Hexa esse ano pra gente. E vocês, como é que tá a expectativa? Como é que tá o coração aí de vocês? Será que vocês também estão nessa expectativa? Vocês ainda acreditam que o Brasil pode trazer o Hexa para casa? Se você é brasileiro que está me ouvindo, né? Talvez você já seja aí de uma outra nação, torça aí pelo um outro time, que eu espero que não. Mas e aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, feliz, animada, né? Estamos quase de férias aqui na Noruega. Ô, glória! E, aliás, eu tenho até que ver, né, como é que vai ser esse mês aí de julho, mês de férias, aqui no podcast, mas assunto para um outro podcast. Hoje, gente, eu quero falar, né, ainda nesse clima de Copa, porque, né, temos que usar desse clima para, né, meditar também na palavra do Senhor. E o tema desse episódio é você, exatamente você que está aqui me ouvindo, foi convocado. Eita Deus! Quantos jogadores aí foram convocados, né, para participar da Copa do Mundo, para participar da seleção? E, meu Deus, eu fico imaginando. Aliás, eu estava até vendo um vídeo do Neymar quando ele foi convocado, a alegria, a emoção dele de ter sido convocado para essa Copa, a última Copa, né? Pelo que todos dizem, dele. E ele ficou tão emocionado. E eu fico me perguntando, gente, algo, né? Terreno, mas que é muito, né, grande, é emocionante. Mas existe uma convocação na Bíblia para mim e para você. Vamos ler lá 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 9. Olha só o que a palavra de Deus diz. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Eu podia parar aqui, gente, porque aqui você já entendeu que você foi chamado, primeiro você foi salvo, depois ele te chamou e te convocou. Mas o versículo continua, não por causa das nossas obras, né, para que, né, se engano já caia por terra aqui, porque muitas vezes a gente acredita que, o Senhor me escolheu porque eu faço obras de caridade. Porque eu atendo os necessitados. Porque eu sirvo sopa dia de sábado para as pessoas carentes e por isso eu fui convocado, fui chamado pelo Senhor. Tem nada a ver com isso, tá? A Bíblia aqui está dizendo que nós não fomos chamados e nem salvos e nem convocados por causa das nossas obras, mas, mas por sua própria determinação e graça. Ou seja, Cristo determinou. Ponto. Ele falou, eu vou chamar aquela pessoa. Mas ela não merece, mas ela é um traficante, uma prostituta, é um isso e aquilo. Como você quer definir as pessoas? Eu chamei, eu convoquei. Ponto. É isso que a Bíblia está falando. E é por pura graça. O que é a graça, gente? É um favor imerecido. É um favor imerecido. E é isso que a Bíblia está hoje, né, nos trazendo essa verdade, essa convicção. Não é por merecimento, não é por obras que nós fomos escolhidos, fomos salvos, fomos chamados, fomos convocados para fazer parte do reino de Deus, para fazer o ID do Senhor. Não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos para o Senhor. Mas o versículo continua. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, essa graça de ter sido chamada, de ter sido salva, de ter sido convocado, não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com Cristo, desde os tempos eternos. Então, nós estamos vivendo esse clima aí, né, de Copa do Mundo. E uma das cenas, como eu falei, que deve ser mais emocionante para qualquer atleta,
é ouvir o seu nome ali na lista de convocação. Porque não é apenas uma lista, gente. Meu Deus do céu. Você está sendo escolhido para representar o seu país nessa Copa. Então, ali é uma confirmação de que a tua preparação, o teu esforço, a tua dedicação valeu a pena. E alguém olhou para aquele jogador e disse, né? Eu quero que você faça parte desse time que hoje eu estou escolhendo, eu estou separando, eu estou aqui realmente reunindo para enviar, para representar uma nação. E aí eu te pergunto, o Senhor, Ele te chamou, Ele te convocou para você representar o reino dele. Isso é muito forte, gente. Gente, isso é muito forte. Por quê, pastora? Porque, gente, você não está só representando uma nação, você está representando o reino de Cristo. O reino eterno de Jesus. Um reino inabalável. Um reino que não sabe se desfaz com as circunstâncias, com os problemas, com Satanás, com seus demônios. É um reino, gente, que vai permanecer para sempre. É um reino seguro. A Noruega ela tem um reino. Mas a qualquer momento, dependendo de uma guerra ou de uma crise, ela pode se desfazer, pode acabar. Mas o reino de Deus, ele é inabalável. Ele não vai mudar, ele vai permanecer. Passa a estação, passa presidente, passa rei. O reino de Deus permanece. E existe, né, como eu disse, essa convocação onde o próprio Cristo está nos chamando, que vai muito além de uma Copa do Mundo. É a pergunta hoje, né, que eu quero aqui trazer para vocês, quero fazer para vocês. Você está vivendo, eu anotei aqui, você está vivendo como alguém que foi convocado ou como alguém que ainda está esperando ser chamado, ser escolhido? Como você está vivendo hoje? Porque a palavra de Deus, gente, ela é para o nosso ensino. Ela é para nos apontar um caminho. Ela é para nos trazer uma direção. E se a palavra de Deus diz que nós fomos salvos, chamados e convocados para viver no reino de Deus, por que você ainda está vivendo como alguém que está esperando essa convocação? Por que você ainda está vivendo como alguém que, eu estou esperando o Senhor me escolher? Mas a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Já houve. Já houve. A Bíblia não foi escrita hoje. A Bíblia já foi escrita há mais de 2000 anos. E como é que você ainda está nessa expectativa de ser convocado, ser chamado, ser escolhido? Então, Deus sempre, gente, nós precisamos entender isso. Deus sempre trabalhou através de pessoas que foram convocadas, chamadas, escolhidas. E nós vemos isso, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários exemplos. Vários. Existem vários. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia, gente. Porque a gente vai lendo, a gente vai se identificando. Nossa, Moisés foi chamado, mas Moisés, ele usou uma justificativa lá, uma desculpa para não permanecer, para não dar uma resposta para o Senhor. Então, Moisés, o Senhor falou lá para ele: vem, Moisés, agora, que eu te enviarei a Faraó. Qual foi a desculpa de Moisés, gente? Moisés estava escondido no deserto e Moisés fala: Senhor, envia outro, porque eu não sei falar, sou gago, eu não sei me comunicar, eu não sei, né, ter essa facilidade aí. Então, Moisés usou uma desculpa para o Senhor. Não estava procurando uma posição, mas Deus o convocou. Moisés estava trabalhando ali cuidando das ovelhas do seu sogro. A Bíblia fala sobre isso. Mas quando Deus convocou Moisés, ali naquele deserto, através de uma sarça ardente, Moisés, a primeira reação dele foi, como eu disse, apresentar algumas desculpas, né? Como eu já falei para vocês. Eu não sei falar, eu não consigo, eu sou gago, eu sou isso, sou aquilo. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? O Senhor está nos convocando, o Senhor está nos chamando,
para fazer uma missão específica. E você diz, ah, não, não posso. Eu não posso. Aqui na Noruega, eu vou falar daqui, não vou falar do Brasil. Eu não sei como é que funciona no Brasil, mas aqui, dependendo de você fazer um exame de sangue ali, e até mesmo na gravidez, você fazer a ultrassom, e você descobrir que a sua criança tem alguma síndrome, pode vir, né, com alguma síndrome, alguma doença, alguma coisa assim, você tem a opção de abortar. Mas se foi essa a missão que Deus te chamou, eu sou mãe de uma criança especial, gente. Eu jamais teria coragem de abortar aquela missão. Eu não estou aqui criticando você, eu não estou aqui te julgando, apontando o dedo, eu estou dando um exemplo. Porque às vezes a gente acha que missão é só a gente sair da nossa casa e ir para uma outra nação e ali pregar o evangelho. Às vezes é uma missão que Deus vai te dar de cuidar de uma criança especial. É de amar aquela criança, é de educar, é de apontar um caminho, é de dar um destino para aquela criança, sabe? É de preparar ela para o mundo ao qual hoje nós estamos inseridos. Então, cuidado você que está aí abortando as missões que Deus está te dando, porque você acha que, não, é muito pequeno. Ah, não, isso não tem nada a ver com Cristo. Não, essa missão aqui, não, eu acho que não foi de Deus, não. Isso foi coisa do cão mesmo. Não, não, não é isso, não. Aí você vai e aborta aquela missão. Talvez Deus está te chamando para ir para as universidades. Talvez Deus quer que você faça uma missão dentro do seu trabalho. Talvez Deus quer que você vá para os hospitais, para os orfanatos, para as ruas, onde tem as prostitutas, para os presídios. Qual é a missão que Deus tem te chamado para fazer e você, por achar tão pequeno, você está abortando? Porque, como eu disse, talvez a expectativa, né, de ser convocado e de ser enviado para uma missão era outra. Não, para mim, na minha cabeça, pastora, a missão é só você sair da sua nação. E Deus está falando, não. A missão que eu tenho para você é cuidar do teu filho. É ir para o presídio, pregar o evangelho, aquelas pessoas que estão ali. Gideão foi outra pessoa que foi chamada pelo Senhor. E ele começa dizendo, o Senhor é contigo. O anjo fala para o Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Olha só que poderoso. E Gideão estava escondido, ali malhando o trigo. E Deus fala para ele, o anjo chega e fala, o Senhor é contigo. Ou seja, uma afirmação que Gideão não estava sozinho, mas que o próprio Cristo estava com ele. E novamente, Gideão fala o quê? Eu sou tão pequeno, eu sou o menor da casa do meu pai. Deus, ele o chamou antes mesmo dele enxergar aquilo em si. Deus, ele não está preocupado de como nós estamos, como nós somos. Deus não está preocupado com isso. Se você é incapaz, se você é pequeno, se você é o menor da casa do seu pai, se você não fala fluente, se você fala, Deus não está preocupado com nada disso, gente. Deus está preocupado com uma disposição de querer obedecer. Essa é a intenção do Senhor, esse é o desejo de Cristo. Pedro foi outro homem também que foi chamado. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eita, Deus já dando uma missão para Pedro. Imagina Pedro que era pescador, né, de peixe. Agora vem Jesus e fala assim, Pedro, eu te farei pescador de homens. Senhor, mas pescador de homens não vou ter retorno nenhum. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou sustentar minha família? Como eu vou sustentar minha casa? Como? Porque ser pescador de homens não vai me trazer nenhum retorno. Pelo contrário, você é perseguido, você é morto, você é chicoteado, você é outra coisa. Quando Pedro era apenas um pescador, o próprio Cristo o chamou. E Jesus ele não viu nele algo que ainda não conseguia enxergar. Jesus já estava enxergando isso nele. Que ele seria um grande evangelista. E a primeira pregação de Pedro, a Bíblia fala que mais de 3.000 almas se convertem a Jesus. Olha que tremendo isso. Mas você acredita que na hora que Pedro foi chamado, não teve resistência? Não teve dificuldade? Não teve nãos? Teve medo?
Então, o problema não é a convocação, porque hoje você está entendendo que o próprio Cristo já te convocou, já te chamou, já te escolheu. O problema tá qual é a resposta que eu vou dar para essa convocação. Porque muitas pessoas passam a vida inteira esperando Deus falar. Mas Deus já falou. Ide pelo mundo, pregar o evangelho. Eu gravei um podcast hoje também com a Juliana, a gente falou um pouco sobre isso. Jesus já enviou. Vai, ensine, pregue, batize. Já teve uma mensagem, teve uma palavra para nós, o Senhor já falou. Mas qual é a resposta que você está dando para Cristo? Porque os jogadores foram convocados e eles tiveram que dar uma resposta. Eu vou ou não vou? E a maioria foi, né? Quer dizer, todos foram. Todos que foram convocados foram. Estão já aí se preparando, treinando para estrear na Copa do Mundo. E você? Então, nós vemos aqui, né, que Deus já falou, Deus já chamou, Deus já direcionou, Deus já mostrou, Deus já revelou, já usou profeta, já usou palavra, já usou sonho. Deus já deu todos os sinais possíveis e impossíveis. O que falta agora para você é dar uma resposta. Deus não precisa mais falar. Deus não precisa mais falar, porque ele já falou. Imagine aí um jogador que sonha a vida inteira em disputar uma Copa do Mundo, porque eu creio que é o sonho de todo jogador. A convocação chega, mas ele decide não treinar. Ele decide não treinar, ele decide não comparecer aos jogos, não se preparar, porque, né, pode acontecer. Do que adianta ter sido chamado? Do que adianta? Do que adianta ter sonhado a vida toda para uma convocação que quando finalmente chega a convocação, ele não se coloca ali à disposição. Tem que treinar, vamos treinar. Tem que se preparar, vamos se preparar. Vamos para os jogos, tem que ir para os jogos, vamos para os jogos. Do que adianta o chamado se a resposta não está vindo? Se o posicionamento não está vindo junto com essa resposta ou com essa convocação? Do que adianta Cristo te chamar e usar profetas, e usar pastor, e usar teu líder, e usar tanta gente, mas você não dá uma resposta? Ah, eu sonhei a vida toda para ser usada pelo Senhor. Mas quando Deus chama, eu continuo sentado. Eu continuo sentado. Então a Bíblia fala, né, que nós fomos chamados para ser sal e luz do mundo. Nós fomos chamados para influenciar. Nós fomos chamados para servir. E nós fomos também chamados para viver algo maior do que apenas sobreviver como cristãos. Gente, eu não sei você, mas para mim, eu acho que ficar na inércia do cristianismo é muito chato, gente. É muito chato. Não faz sentido você que passou por um processo em Deus, sabe, de transformação, de cura, de alinhamento, de restauração, de salvação. E aí, parar nisso. Parar nisso. Não faz sentido. É igual um jogador. Sabe, eles estão se preparando há anos, décadas, sabe, para um dia. Só cogitar a ideia, poxa, eu posso ser convocado para uma Copa que é a cada 4 anos. Mas todo jogador, sem dúvida, o objetivo deles, sabe, se dedicarem tanto, é um dia poder ouvir o nome deles sendo convocados. Naquela lista saiu o nome deles. Como é que nós, como cristãos, nos submetemos, sabe, ao processo de Deus, ao processo de cura, de transformação, de tanta coisa, e depois a gente ficar calado, ficar na inércia, ficar sentado no banco de uma igreja? Não faz sentido, porque a Bíblia está dizendo que nós fomos chamados para fazer a diferença neste mundo. Então, o que você está fazendo com essa convocação que recebeu de Deus? O reino de Deus, gente, ele não é formado por pessoas perfeitas, pessoas capacitadas, pessoas preparadas, pessoas, né, inteligentes ou prontas. Não. Ele é formado por pessoas que têm um coração disponível
para ele. É isso. Deus não chamou Moisés porque ele era mais preparado. Deus não chamou Gideão porque ele, nossa, era o homem mais, né? Deus não chamou Davi porque também era um homem de guerra. Pelo contrário, Davi nem da guerra participava. Davi nunca tinha sido convocado para a guerra. Davi estava ali enquanto os irmãos estavam posicionados no campo de batalha, na frente do exército de Israel. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Mas Davi foi escolhido para ser um rei. Davi depois entrou no exército de Israel. Davi foi e enfrentou um gigante. Então, Deus não chamou, sabe, nenhum desses homens porque eles estavam preparados. Não. Chamou porque estavam dispostos a obedecer. Então, Deus não procura os mais capacitados. A gente sempre fala isso, né? Deus não procura os capacitados, ele capacita os escolhidos. É uma coisa assim, né? Deus não escolhe os capacitados, não escolhe, mas ele capacita os escolhidos. Então, se você hoje entende, através dessa leitura que eu trouxe aqui para vocês, né, de 2 Timóteo, se você entende hoje, eu fui convocada, eu fui chamada, eu fui escolhido, não para participar só de uma Copa que vai durar 21 dias, eu creio, ou 28, não lembro exatamente quantos dias são, ou uma Copa que vai passar daqui a pouco, e se a gente, né, fizer um bom trabalho, a gente volta para casa com um troféu. Não, você foi chamado para representar o reino de Deus, aonde ele te colocar. E o reino de Deus, como eu disse, ele é eterno. Ele não passa. Independente se a igreja está sendo perseguida, Satanás está se levantando, o inferno está tentando. O inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas para isso é necessário um posicionamento daqueles que estão sendo convocados pelo próprio Senhor Jesus. E você é essa pessoa. Você é essa pessoa que está sendo convocado, chamado para dizer: eis-me aqui. Conta comigo, Jesus. Eu não sei não o que fazer, eu não sei como fazer, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo, eu tenho insegurança, mas eu vou com insegurança mesmo. Vamos embora. Gente, eu estou falando de alguém que vive isso. Eu vivo na Noruega. 14 anos vivi na Noruega. Há 4 anos, mais ou menos, eu estou na frente de um ministério, onde eu nunca, jamais pensei que poderia ser capaz de fazer. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos conduzido. Eu sou mãe de uma criança especial. Eu teria condições de ser? Não teria. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem me conduzido. Sou casada com um norueguês, totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente da nossa. 14 anos casado. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me capacitado. Qual é a tua desculpa? Qual é a tua desculpa? Então, para de dar desculpas para o Senhor e começa a se colocar na posição de: eu estou aqui, eu sou convocado e eu quero participar, eu quero fazer algo para o teu reino, eu quero ser um colaborador, eu quero ser um cooperador, eu quero ser um embaixador, eu quero ser um representante, eu quero ser influência, eu quero ser sal e luz desse mundo. É isso, gente, é isso. Amém? Que Deus abençoe vocês e que você possa tomar posse dessa palavra e dar uma resposta para o Senhor nesse dia. Era essa a palavra que eu tinha para vocês hoje, aqui em clima de Copa do Mundo, né? Com essa camisa do Brasil, acreditando no nosso Hexa, acreditando que o Brasil vai trazer para casa. E é isso, gente. Só para descontrair mesmo, fazer um podcast mais animado aqui para vocês, nesse clima, com esse tema, né, que é tão, né, hoje está sendo tão falado e que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês. A Bíblia, ela tem... Gente, ela fala sobre tudo, e vocês podem ver aí, né? Então é isso, gente. Lembre de compartilhar para outras pessoas, aquelas que você sabe que tem medo, que tá aí meio, não sabe, em cima do muro, que fala que quer, mas não quer. Pega, envia para essa pessoa. E a gente se vê num próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos vocês e um excelente mês de julho aí para vocês.